Olá, gente, muito boa noite. Vamos lá para mais uma live. Vou esperar que vocês entrarem aí, porque a nossa live hoje está com um tema extraordinário, gente. O tema da nossa live hoje, vícios emocionais. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse tema, mas hoje nós iremos aprender o que é vícios emocionais. O que são vícios emocionais? De que forma é que eu descubro os meus vícios emocionais? Nós vamos hoje aprender nessa live aqui com conhecimento e um conteúdo muito poderoso que nós preparamos para vocês. Então sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa jornada 2 que a gente traz como tema vícios emocionais. Já convida aí alguma pessoa que vem assim da sua mente, que você acha que essa pessoa realmente deveria assistir essa live. Deveria se conhecer um pouco mais, saber um pouco mais o que são vícios emocionais, a forma que eles desencadeiam no ser humano, como é que a gente pode evitá-los, enfim. Convida aí alguém que você realmente acha importante participar dessa live. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Minha amiga Diane, lá de Sergipe, que saudades dessa mulher. Jucicléa Simões entrou aqui também em nossa live, seja muito bem-vinda. Vamos esperar aí a mulherada entrar, vamos esperar que as pessoas entrarem para a gente compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo que está muito top hoje, gente. Está muito bacana, muito profundo. Recebi muitas mensagens durante todo o dia perguntando, vocês perguntando aí como é que funciona esse negócio de vícios emocionais, que vocês nunca tinham ouvido falar nisso. Algumas pessoas aqui mandou algumas mensagens é, falando que nunca tinham ouvido falar nesse tema vícios emocionais, que não sabia nem que isso existia. Então, hoje, nesse momento, nós vamos agora aprender um pouco mais sobre vícios emocionais, como tratá-los, como descobrir se eu sou uma viciada emocional, quais são os meus vícios, porque na verdade todo ser humano ele tem vícios emocionais. O que precisamos é descobri-los para que possamos tratá-los esses vícios. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso aí? Nós vamos aprender hoje como é que a gente cuida aí desses vícios emocionais. Então sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouco mais aqui o pessoal entrar para a gente compartilhar esse conteúdo aí que está fantástico. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Jornada 2. Lúcia, seja muito bem-vinda, Lúcia. Já quero agradecer por vocês disponibilizarem do seu tempo para estar aqui nessa noite aprendendo sobre vícios emocionais, enfim, buscando o conhecimento que vocês precisam, que nós precisamos para nos tornarmos cada dia ser humano melhores, mudança de comportamento, de mentalidade. Tem muita coisa boa para a gente aprender na nossa live aqui hoje à noite. E eu já quero parabenizar você que está entrando aí, você que acha que tem alguém que deve, que precisa, que merece assistir essa live, já manda um aviãozinho aí para as amigas, já convida as pessoas para estarem presentes junto conosco aqui nessa live, nesses 35 minutos de live. Nossa live ela é muito, o tempo é resumido para que não se prolongue tanto, apesar que o nosso conteúdo de hoje está muito bom, mas a gente tenta aqui ter uma live com vocês de no máximo 30 a 35 minutos. Nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre vícios emocionais. E aqui vocês sabem que é um ambiente onde juntas iremos aprender como viver um casamento próspero em todas as áreas da sua vida. Esse é um ambiente onde juntas iremos aprender. Então sejam muito bem-vindas.
bem-vindos à nossa live Jornada A2. Eu sou Simone Fonseca e hoje irei falar com vocês sobre vícios emocionais. Isabela Nascimento, seja muito bem-vinda, Dorinha, Lúcia. Parabéns para você que se permite viver essa jornada de transformação, busca de conhecimento. Fabiana Portela, seja muito bem-vinda à nossa live Jornada 2 nessa noite, para que vocês possam aprender um pouco mais do que é vício emocional e como é que eu posso tratar os meus vícios, de que forma é que eu posso descobrir que eu sou uma viciada emocionalmente falando. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema que está muito forte, muito poderoso e muito importante de ser tratado, principalmente nos dias de hoje. E eu até postei hoje nos meus stories, dei uns spoilers lá para vocês do que realmente são vícios emocionais. É todo comportamento ou atitude que repetimos e que fazem mal, tanto para nós, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E nós não conseguimos evitá-lo. Deu para entender mais ou menos, gente, a introdução do que é realmente vícios emocionais. Eu vou repetir novamente para vocês que estão entrando agora. Seja muito bem-vinda, Larissa, Fabiana, Isabela. O que são vícios emocionais? Eu vou trazer aqui um rápido resumo para que vocês comecem a entender o nosso tema dessa noite. É todo comportamento ou atitude que nós repetimos e que nos faz mal para nós e para outras pessoas que estão ao nosso redor e que a gente não consegue evitar isso aí. Isso se chama vícios emocionais. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra. Talvez você nunca tivesse imaginado que tal comportamento que tanto lhe machuca, quanto machuca o próximo, seria vícios emocionais? Sim. É um assunto muito importante, muito profundo, gente, onde tem muitas pessoas se perdendo com isso. Achando que é normal, é costume, são hábitos, é rotineiro. E, na verdade, tem muito estudo e muito conhecimento por trás de tudo isso. Certo? Então, não é simplesmente um costume seu. Talvez você tenha um comportamento ou uma atitude que tanto faz mal para você, quanto para as pessoas. Quando você tem aquele tipo de comportamento, você se sente mal ao ter aquele comportamento. E tanto lhe prejudica, como prejudica as pessoas que estão à sua volta. Mas que você não consegue evitar aquilo ali. Ou seja, você não conseguia evitar aquele comportamento. E isso já são sinais de vícios que realmente têm dominado as pessoas através de atitudes e comportamentos. Mas nós iremos aprender hoje de que forma é que nós nos libertamos desses vícios que estão sempre nos perseguindo todos os dias, todos os dias. Como é que eu faço para me libertar disso, Simone? A gente vai aprender hoje. Tudo que você viveu, preste atenção nisso aqui, gente. Tudo que você viveu de forma repetida, o sentimento que a sua criança ancorou, ficou viciado nos sentimentos do passado, como um álcool, uma cocaína, um cigarro. Vocês lembram que eu já falei aqui sobre as nossas crenças e o período que ela se desencadeiam, de 0 aos 12 anos? As nossas crenças, as nossas memórias são criadas do 0 aos 12 anos. São criadas as nossas crenças. E essas crenças trazem memórias de tudo que vivemos, você pode até dizer, do zero aos 12 anos. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu repetidamente ou por um forte impacto emocional, aquilo ali desencadeou as suas crenças. E tem muito estudo sobre isso, gente. Não é historinha, tá bom? Tem estudo, tem pesquisas, tem ciência, tem muita coisa por trás de todo esse conhecimento. Então, isso desencadeou as nossas crenças. E o que são crenças? Aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E isso aí, tudo que você viveu, todo esse comportamento que você viu, que você ouviu, que você viveu, esse sentimento que a sua criança ancorou lá do 0 aos 12 anos,
Ele ficou viciado nos seus sentimentos do passado. Hoje você é uma adulta. Mas esses sentimentos ficaram viciados lá no passado. Por quê? Porque você viveu aquilo. Mas como é que você faz para reprogramar, para se livrar de tudo que você viu, ouviu e sentiu no passado? É igual uma pessoa quando é viciada aqui, como eu falei, em álcool, de cigarro, em cocaína, seja no que for. São vícios. São vícios. Eu poderia passar aqui mais de 3 horas, 2, 3 horas, falando somente sobre esse tema, porque é um tema muito profundo, muito poderoso. Eu precisei estudar muito, eu precisei assistir muitas aulas falando sobre vícios emocionais, para que as pessoas realmente possam serem impactadas por esse conteúdo transformador, gente. Para que o máximo de pessoas possíveis, depois, gente, a nossa live vai ficar gravada lá no nosso canal, no YouTube, no Instagram, para aquelas pessoas que não conseguem realmente nos acompanhar aqui ao vivo. Para que vocês vejam, para que vocês entendam e conheçam a importância de se libertar desses vícios emocionais. Uma pessoa que tem um relacionamento disfuncional, um comportamento disfuncional, isso são vícios emocionais. Uma pessoa que é acostumada a ser criticada, que gosta também, é acostumada a criticar as pessoas, isso são vícios emocionais. Vocês acreditam que uma pessoa que trai ou que é traída é viciada? Tanto a que trai como a que é traída? Mas como assim? Como é que uma mulher é traída? Como é que um homem é traído e ele é viciado em ser traído? Ela é viciada em ser traída? Você vai aprender nessa noite o porquê que esses comportamentos são vícios emocionais. Uma pessoa que é enganada, uma pessoa que é questionada. Isso são vícios emocionais. Porque uma pessoa que ela tem um bom comportamento, ela tem uma saúde mental, jamais ela vai se relacionar com uma pessoa que não a respeita, com uma pessoa que só vive lhe traindo, com uma pessoa que é viciada em drogas, em álcool, uma pessoa que é viciada em trair, uma pessoa cheia de vícios emocionais, uma pessoa que ela é bem desenvolvida, gente, que ela tem muito conhecimento, que vive uma alta performance, jamais essa pessoa vai se relacionar com esse tipo de pessoas que têm esse comportamento. Nós só nos relacionamos com pessoas que alimentam os nossos vícios, entenda isso. É efeito chave e fechadura. Jamais você que não suporta álcool, agressão física, agressão verbal. Imagine se você vai sair procurando um homem. Eu quero encontrar um homem violento. Eu quero encontrar um homem alcoólatra. Jamais. Por quê? Porque você não é uma pessoa, você não tem esse comportamento. Então a gente só se relaciona com pessoas que alimentam os nossos vícios. É por isso que você vai aprender profundamente aqui nessa noite sobre vícios emocionais. Como é que eles desenvolvem no nosso comportamento e como é que eu posso tratar isso aí e me libertar disso aí. Eles são tão perigosos quanto os vícios químicos que a gente vai ver mais na frente. Existem estudos sobre isso, como eu acabei de falar para vocês. E eu li uma pesquisa agora há pouco que falava justamente sobre isso. Os cientistas, eles estudaram as sinapses neurais dentro de um tomógrafo e os vícios químicos, olha só, que surpresa, os vícios químicos e os vícios emocionais deram os mesmos estímulos idênticos ao cérebro. O cérebro que funciona através de vícios químicos e com vícios emocionais, eles possuem a mesma dependência. Incrível! Vícios químicos e vícios emocionais, eles deram os mesmos estímulos idênticos ao cérebro, que funciona da mesma forma da dependência química. Então, o cérebro de uma pessoa que é dependente químico, ele funciona naquela dependência daquela droga, da mesma forma que um viciado emocional, o cérebro daquele viciado emocional funciona. E isso foi feito pesquisas, estudos, através de um tomógrafo. Foi feito isso para entender o cérebro de um viciado químico e o cérebro de um viciado emocional.
para vocês verem o quão forte e importante é que nós possamos aprender isso aqui, a importância da gente realmente se libertar desses vícios emocionais, que são tão fortes quanto os vícios químicos na vida do ser humano. E os danos são iguais ou até piores. Porque às vezes quando a gente fala em viciado, aquilo ali é um viciado, as pessoas só assimila logo que é um viciado o quê? Viciado no álcool, viciado na droga, né? Viciado em violência, viciado em prostituição. Mas nem sempre é só isso. E olha só os danos que esses vícios traz para o ser humano, para as famílias, para os relacionamentos. Traz prejuízos enormes. Só que as pessoas esquecem que vícios emocionais, eles trazem tão prejuízo quanto os vícios químicos. Por quê? Porque o cérebro dessa pessoa que é viciada quimicamente falando, ele tem o mesmo comportamento de uma pessoa que é viciada emocionalmente. E nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre isso aqui nessa noite. Presta atenção. Se você foi uma pessoa criticada na infância, hoje você é uma pessoa viciado em ser criticado. Dá para você entender isso? Presta atenção nessa aula, gente. Não é só uma live, aqui é uma aula de conhecimento. Se você foi uma pessoa criticada em toda a sua infância, lá no passado, você foi muito criticado. E você tinha um comportamento quando você se deparava com essas críticas. Hoje você desenvolveu dentro de você uma pessoa que você é viciado em ser criticado. Olha isso. E você vai dar um jeito de se conectar, de se relacionar com pessoas que te critiquem. É incrível como isso aqui é muito forte, esse conhecimento é muito poderoso, e se a gente realmente não parar para entender o que são vícios emocionais, a gente não entende, porque eu levei tempo para entender o porquê é que eu fui criticada em toda a minha infância e eu me relaciono com pessoas que me criticam. Isso vai me fazer bem? Como? Como é que eu vou dar um jeitinho para me relacionar com pessoas que me critiquem? Porque esse vício está lá dentro. Esse vício, ele nasceu lá no passado. E é como eu falei aqui no início, as pessoas acham que isso é um costume, é uma mania. Não. Isso são vícios que precisam ser tratados, curados. Porque isso aqui, quando a gente descobre, gente, o poder realmente de você se libertar, isso aqui é muito transformador. E não é um assunto tão fácil de ser entendido, não é nenhuma live que você vai entender 100% sobre vícios emocionais. Não é apenas em uma live. Você vai ter aqui uma clareza, uma noção. Eu vou repetir aqui aquilo que eu acabei de falar. Eu estou vendo outras pessoas, outras pessoas aqui entrando. E eu vou repetir aquilo que eu acabei de falar agora. Se você foi uma pessoa muito criticada na infância e hoje você é viciado, você passou a ser viciado em ser criticado. E você vai dar um jeito de se relacionar, de se conectar com pessoas que te critiquem, que alimentem esse vício. Talvez você não entenda nada do que eu estou falando, mas preste atenção, que o seu cérebro vai absorver esse conhecimento para que você possa se libertar desses vícios emocionais. São vícios emocionais e a ciência prova isso, o efeito chave e fechadura. É como dizia a minha treinadora, é copo e cachaça. É um que alimenta o outro. Por quê? Porque você foi uma pessoa viciada em ser criticado. Você vai dar um jeitinho de se conectar com pessoas que alimentem esse vício que está aí dentro de você. E como é que eu faço para me libertar disso aí? Vamos continuar aprendendo. Como é que eu faço para me libertar desses vícios emocionais, Senhor? Vamos continuar aprendendo aqui nessa noite. Como se comporta uma pessoa que não é viciada emocionalmente? Eu quero trazer aqui para vocês. Qual o comportamento de uma pessoa que ela não é viciada emocionalmente? Quando essa pessoa é tentada a uma discussão, a uma crítica, a uma situação estressante, e é aí onde entra a inteligência emocional. Ela age fazendo com que você ali não alimente esses vícios. É aí onde entra a inteligência emocional. Como é que uma pessoa que ela não é
viciada emocionalmente se comporta. Quando ela enfrenta situações adversas, de discussões, de brigas, de críticas, é a temperança que o livro da sabedoria fala. É o domínio próprio, é a prudência. O livro da sabedoria fala sobre isso. A inteligência emocional fala em você não, como é que eu posso dizer? Em você não alimentar isso aqui. A partir do momento que você se deparar em uma situação de crítica, de discussões, porque no nosso dia a dia, gente, nós somos muito desafiados a essas situações todos os dias. Todos os dias tem pessoas que enfrentam essas situações de discussões, de críticas, de problemas, de dificuldade, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, seja nas redes sociais, seja onde for. E nós precisamos ter a sabedoria e a inteligência emocional para a gente saber lidar com essas situações. Quem é que nunca se alterou? Quem é que nunca entrou em uma discussão e se alterou e ali só fez realmente você sair mal, machucado, machucou alguém? Por quê? Porque você não teve o controle, o domínio próprio das suas emoções e você só alimentou os seus vícios. Então, uma pessoa que ela não é viciada emocionalmente falando, jamais ela vai entrar em uma discussão e alimentar isso aí. Jamais. E eu vou lhe dizer como é que essa pessoa se comporta e o que é que ela faz para que ela não alimente esses vícios. E por falta desse conhecimento é que tem muita gente por aí falando besteira, dizendo que todo homem é igual, que tem o mesmo comportamento. Toda mulher é igual, que tem o mesmo comportamento. Ah, mulheres são todas iguais, homens são todos iguais. E não são. É você que é viciada e só atrai esse tipo de homem para a sua vida. Ah, porque homens são traidores, homens são mentirosos, homens são enganadores. Não. Não são todos os homens que são assim. Você é viciada a se conectar com esse tipo de homem. Homens traidores, homens que são viciados a tratar mal, homens que não respeitam mulheres. São seus vícios que estão aí dentro e você tem que dar um jeito de se conectar com pessoas que alimentem os seus vícios. Mulheres não são todas iguais. Você que tem um padrão. Quantas vezes nós já ouvimos de vários homens, mulher é tudo igual. Não, mulheres não são todas iguais. Você que veio de um padrão, de um relacionamento aprendido com a sua mãe lá na infância, que foi a mulher da sua vida, e você deu um jeitinho de se conectar com mulheres que mantêm o mesmo padrão emocional que você viveu lá no passado. Eu não sei de que forma era o seu comportamento, a sua comunicação que a sua mãe tinha com você, se era de muita reclamação, que só falava brigando, reclamando, sempre insatisfeita, nunca lhe dava um elogio, nunca lhe dava um abraço, nunca lhe dava um beijo, nunca lhe reconhecia por algo que você fez. Quem sabe você veio de uma criação dessa, quem sabe você conviveu muito isso aí lá no passado, e por isso que você diz hoje que mulheres são todas iguais, porque você veio dessa criação aí, lá atrás. E você aprendeu, infelizmente, com as pessoas que você conviveram dentro da sua casa. E hoje você acha que mulheres são todas iguais. Não. Você é que é viciado a se conectar com mulheres que têm o mesmo padrão de comportamento que você aprendeu lá no passado. Então, ou você aprende a se libertar disso, ou você só vai atrair pessoas que alimentam os seus vícios a cada dia. A cada dia. Só quando nós temos consciência que temos esse vício, olha só, quando nós temos consciência que temos esses vícios e que nos decidimos quebrar esse loop miserável, é que através de quê que a gente consegue quebrar isso aí? De uma mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude que você consegue se ver livre desses vícios emocionais. Você só consegue se libertar deles quando você muda a sua mentalidade. Quando você passa a mudar o seu comportamento e a sua mentalidade para você entender o que são vícios emocionais, de que forma é que eu sou liberta ou liberto deles, pronto, você mudou a sua mentalidade. Eu quero saber como é que funciona isso aí.
Eu quero saber como é que eu faço para me libertar disso aí. Pronto, você vai viver a transformação. A transformação. Por quê? Porque você decidiu, você tomou uma atitude, uma decisão de querer realmente essa transformação para a sua vida. Então, partindo daí, você realmente vai viver uma nova mentalidade. Você vai viver uma metanoia. Por quê? Porque você decidiu uma mudança de mentalidade. Gente, a gente só consegue se libertar quando a gente vive isso aqui, mudança de comportamento, de mentalidade, de atitude. Aí você consegue se livrar dos seus vícios emocionais. Ao contrário disso, você sempre vai ser uma pessoa dependente. Você começa tendo clareza. E como é que eu faço, Simone? Você começa tendo clareza e quando essas situações vêm, você se comporta de forma diferente. Você reage de outra forma. Quando chega a discussão, quando chega aquele momento de você perder o seu equilíbrio, aqueles dias difíceis, porque todos nós passamos por dias difíceis. Todos nós enfrentamos esses dias de dificuldades, de problemas, situações adversas. Como diz o livro da sabedoria, basta cada dia o seu mal. Então, nós temos que preparar a nossa mentalidade para enfrentar esses dias. Senão, a gente não consegue vencer. E aí você vai reagir de uma outra forma. Você começa tendo clareza. Quando essas situações vêm, você se comporta de outra forma. Eu estou estudando, eu estou aprendendo sobre vícios emocionais. Quando eu me deparar com uma situação difícil, onde eu vou me desestruturar emocionalmente, vou me desequilibrar, vou começar uma discussão, vou começar uma briga, vou começar a falar palavras que realmente vão agredir verbalmente a pessoa que eu estou ali discutindo. Então, o que é que eu faço? Você vai reagir de outra forma. Mas como? É aí que eu quebro esse comportamento, não deixando ser dominado pelo gatilho da ofensa. É aí que você vence esse comportamento. Quando você quebra esse gatilho da ofensa e assim você enfraquece o seu vício. Gente, um vício emocional é igual a um vício químico. Não tem diferença. E como é que se cura um vício químico? Com abstinência. Quando ele chega para você, uma pessoa que é viciado em fumar, quando chega um cigarro na frente dele, o que é que ele tem que fazer? É abstinência. É se afastar. Porque quanto mais nós alimentamos aquilo ali, como é que uma pessoa que é viciado em bebida, ele vai ver uma bebida na sua frente, alguém vai oferecer, mas a partir do momento que alguém ofereceu para ele aqui uma bebida, e ele toma, como é que ele vai ser liberto desse vício? De que forma? Se ele, naquela hora ali, ele não provocar aquela abstinência, ele não recusar aquilo ali, porque ele sabe que aquilo ali vai alimentar cada dia o vício dele. A mesma coisa são os vícios emocionais. Não tem diferença nenhuma. E é na hora que você entende como funcionam as suas emoções, na hora que você desenvolve a inteligência emocional. Aí você para de se sabotar através dos seus vícios emocionais. Quando você entende as suas emoções, quando você se depara diante de uma situação que vai alimentar esse vício, você está ali diante de uma discussão, diante de uma situação que vai fazer você perder o seu equilíbrio. Aí você tem que aplicar a sua inteligência emocional para que você não alimente os seus vícios. E quando começa uma confusão, você diz, pronto, a situação chegou. O vício está ali para lhe alimentar. Quando chega uma discussão, o que é que você vai dizer? Vamos parar por aqui. Vamos deixar essa conversa para resolver depois, numa outra situação. Vamos parar isso aqui, pelo amor de Deus, essa discussão. Por quê? Porque eu sou viciada em brigar e você é viciado em ser criticado. Então vamos parar por aqui? Porque tem pessoas que são viciadas em brigar e tem outras que são viciadas em ser criticadas. Então essas pessoas sempre vão estar dando um jeitinho para encontrar essas situações de brigas e de discussões. Então, quando essa situação chegar para você,
você tem que recusar dessa maneira, parando, gente. Não dá para resolver uma situação com discussão. Não dá para resolver um problema com briga. Não dá. E a mesma coisa de uma pessoa que está viciada ali em drogas, só viver em drogas, e ali ele está com a cabeça cheia de droga. O que um drogado resolve? O que uma pessoa alcoolizada resolve? Com o cérebro cheio de álcool, cheio de droga. Como é que você chama uma pessoa dessa à mesa para ter uma reunião com ela? Ó, quero convidar aqui você para a gente agora ter uma conversa, para a gente resolver algumas coisas aqui da nossa empresa, da nossa casa, da nossa família. Como é que se senta à mesa com um drogado, com um alcoólatra, para resolver qualquer tipo de problema? Não tem condições. Da mesma forma são os viciados emocionais. A pessoa está desequilibrada naquele momento ali, não tem como resolver nada. Por quê? Porque os seus vícios estão gritando dentro dele. Vício de críticas, de briga, de discussões, de palavras ofensivas. Não tem condições de ser resolvido nada naquele momento. O que é que você tem que fazer? Matar esse vício. Você não pode alimentar ele. Você tem que evitar essas situações. E o mais inteligente que você faz nesse momento é recusar essa situação. É usar a inteligência emocional e dizer, pelo amor de Deus, vamos parar aqui com essa situação. Vamos parar porque a gente não está em condições de continuar esse assunto. Então, para um não alimentar o vício da crítica e o outro não alimentar o vício da briga, a gente para por aqui e quando a gente tiver um pouco mais equilibrado, que a gente conseguir conversar de uma forma racional, a gente volta aqui a ter esse assunto. E assim você vai matando os seus vícios emocionais. É dessa forma. Daí você dá um jeitinho e sai. Não prolongue essa situação. Em uma discussão não se chega a uma conclusão. Que não seja brigas, que não seja divórcios, que não seja discussões. Não vai, gente. Não dá para resolver nada em uma situação assim, como essa. Então você dá um jeitinho, sai, depois a gente conversa, depois a gente volta aqui esse assunto, mas no momento não tem como continuar dessa forma. E é assim que nós nos libertamos dos vícios emocionais. Mas para que isso aconteça, você precisa viver duas coisas para que isso aconteça. Primeiro, você precisa viver o processo. É um processo, é uma jornada de transformação. E segundo, você precisa ter clareza de uma visão positiva de futuro. Para que você se liberte dos seus vícios emocionais, você precisa de duas coisas. Viver o processo e ter uma visão positiva de futuro. Mas como é que eu começo isso aí? De que forma é, Simone, que eu começo a aplicar e aprender isso aí? E como é que isso acontece na prática? Você precisa treinar o seu cérebro para construir uma visão com mudanças de narrativas, de mentalidade e de comportamento. Você precisa treinar o seu cérebro para uma visão positiva de futuro. Através de quê? De novas narrativas, de uma nova mentalidade, de um novo comportamento. Você vai começar a treinar o seu cérebro para que você possa ser liberto desses vícios emocionais aí. E aí você vai trazer a existência da sua visão de futuro. Da sua visão de futuro. No mundo onde tudo é possível. Como seria a sua vida extraordinária? E você vai começar a pensar, a construir a sua vida extraordinária, a sua visão de futuro. É aquilo que está lá escrito no livro da sabedoria. Assim como tu pensas, serás. Assim como tu pensas, tu és. Para que você se liberte dos seus vícios emocionais, você precisa construir a sua visão positiva de futuro. E como é que se constrói dessa forma que você vai aprender aqui agora? Você vai começar no mundo onde existe, onde tudo é possível. Como é a sua vida extraordinária? Como é a sua família? No mundo de infinitas possibilidades, onde tudo é possível, você vai começar a criar essa visão positiva de futuro. Onde tudo é possível. Eu sou um pai exemplar, eu sou uma esposa extraordinária, os meus filhos são de verdade, são honestos, são inteligentes, são obedientes. Você vai começar a criar essa visão positiva de futuro. Como serão as suas finanças? Como é o seu casamento?
Como é o seu casamento em uma visão extraordinária, onde tudo, em um mundo de infinitas possibilidades, onde tudo é possível. Estou falando tudo, gente. Onde tudo é possível. Como é o seu casamento? Meu casamento é maravilhoso, minha esposa me honra, me ama, me respeita. Eu tenho um esposo que me ama, me honra, me respeita. Nossos filhos são obedientes, são honestos, são espirituais, são honrosos, são inteligentes. No mundo de infinitas possibilidades, você está construindo a sua visão de futuro. Como são os seus filhos? Como é a sua conexão com Deus no mundo de infinitas possibilidades? Como serão as suas viagens, seus passeios em família, com seu esposo, com seus familiares, com seus amigos? Você começa a construir essa visão positiva de futuro. Como é a sua verdadeira essência nessa sua criação, visão de futuro? Como é a sua verdadeira essência? E para alguns, olhem só o que é que eu vou falar agora. Para alguns, vai ser muito difícil, porque eles estão cegos com a vida de limitações, olha isso. A maioria das pessoas, eles estão cegas com uma vida de limitações, de dor e de dificuldades, que ele não consegue sair desse quadrado e enxergar além do que limita a visão dele. Tem pessoas que até para pensar, gente, para construir uma visão positiva de futuro, é difícil. Ah, mas é muito difícil eu pensar nisso aqui. Olha, pensar. Eu já ouvi pessoas dizer que tem dificuldade em pensar, em sonhar. Não paga nada para você sonhar, para você pensar, é de graça. O que é que custa você criar a sua visão positiva de futuro? Mas para algumas pessoas ainda vai ser difícil. Por quê? Porque a mentalidade dele ou dela está tão escassa, está tão limitada, está tão cega na vida de limitações, dores, dificuldades que ele vive ali naquele quadrado, naquele ecossistema, que ele não consegue nem enxergar além do que limita a visão dele. Ele não consegue nem criar uma visão positiva de futuro, de tão limitado que está a mente dele. E como é que faz para criar, Simone, essa visão extraordinária com a mente limitada, com uma mente que só vê dificuldade, dores, que não consegue pensar, criar uma visão positiva de futuro? Como é que eu faço para criar essa visão? Nós vamos treinar até essa visão ser perfeita. Você vai treinar o seu cérebro, você vai dar comandos para o seu cérebro, você vai treinar a sua mente até essa visão se tornar perfeita, gente. Porque até para pensar, até para criar uma visão, uma visão positiva de futuro, tem pessoas que têm dificuldade por causa da escassez da mente. Porque a mente só vê dificuldades, dores, barreiras, eu não consigo, eu não posso, é difícil. Para mim nada é fácil, para mim eu não consigo. A mente está cheia de limitações e por isso você não consegue avançar. Mas você precisa mudar essas narrativas. Você precisa mudar esses pensamentos e criar a sua nova visão de futuro. Num mundo de infinitas possibilidades. Imagine você agora, em um mundo onde tudo é possível. Você vai criar a sua visão positiva. De que forma é que você gostaria de... Qual mulher que você gostaria de se transformar, de ser? Ah, eu gostaria de ser uma mulher que amasse mais o meu marido, mais educada, mais gentil, mais inteligente, amorosa. Você vai construir essa mulher dentro de você. Você vai construir. É igual qualquer uma construção. Quando a gente quer construir uma casa, um prédio, seja o que for, vai ser construído. Você primeiro tem que apresentar a planta para o engenheiro, para ele conhecer o projeto, e aí ele vai começar aquela grande obra. Assim é o nosso cérebro. Assim é o nosso cérebro. O nosso cérebro é o engenheiro. Você apresenta a planta para ele. O que é que você quer construir? Você vai dar o comando para o seu cérebro. E ele vai construindo, através dos comandos que ele vai receber a sua visão positiva de futuro. E você vai declarar isso todos os dias. Todos os dias. Assim como você abre a boca para falar palavras que não deveria, você vai abrir a sua boca para falar palavras de construção, de visão de futuro. Porque a energia que você gasta para abrir a sua boca para falar palavras ruins
é até maior do que a energia que nós gastamos para falar palavras boas. Então é dessa forma que você vai construir a sua visão positiva de futuro, para que você mate esses vícios emocionais que gritam dentro de você. E aí você vai começar, eu, fulano de tal, e vai dizer o seu nome. Eu tenho uma vida maravilhosa, eu sou sábia, eu sou uma pessoa honesta, eu sou generosa, eu sou fiel, eu sou inteligente, porque eu tenho uma casa aqui de filhos maravilhosos, meu esposo, um homem fiel, um homem honesto, um pai maravilhoso. Você vai construir, dar esses comandos para o seu cérebro, porque você está construindo a sua visão positiva de futuro. Você vai dizer que você tem filhos, se você tem filhos, que você tem filhos honestos, obedientes, e você vai construindo essa visão. Eu sou uma mulher trabalhadora, uma mulher inteligente, uma mulher respeitada, eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Declara isso. Constrói com a sua boca a mulher que você quer se tornar. Olha, a Natália está ali, ela está ali dizendo, construir uma pessoa melhor a cada dia. É isso, gente. Nós temos esse poder de construir dentro de nós uma pessoa melhor a cada dia. É uma visão positiva. O que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Qual é a pessoa que eu quero me tornar? Eu estou todos os dias malhando de segunda a sábado. Para quê? Para construir o corpo que eu quero. É isso que eu estou fazendo na academia. Para que eu não possa passar por uma cirurgia plástica nos meus braços, o que é que eu estou fazendo? Malhando para construir o corpo que eu quero. Assim é o nosso cérebro. Assim é a nossa vida. Para nós construir uma visão positiva de futuro, você tem que começar a pensar o que é que você quer. Você tem que dar comandos para o seu cérebro. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou honesta, eu sou forte, eu sou inteligente, eu consigo o que eu quero. E aí, o nosso cérebro, como eu já falei aqui em outras lives, ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário. Se você pensar que acontecer uma tragédia na sua vida, o cérebro está entendendo que aquilo ali é real. Se você pensar que você vai ser uma pessoa de sucesso na vida e bem-sucedida, o cérebro também está entendendo que aquilo é real. Ele não consegue identificar. Entenda isso e aprenda isso. Guarde isso aí no seu cérebro. Ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário. Então, nós já temos uma grande vantagem. Já que ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário, eu vou jogar para eles comandos bons. Comandos bons. Por quê? Porque isso vai alimentar as minhas emoções. Onde eu vou chegar, eu vou morar em uma casa linda, maravilhosa junto com a minha família, eu vou ter um carro do ano, eu vou ter um salário de 5, uma renda de 5, 10, 15 salários. Como, Simone? Construindo essa visão de futuro. Construindo. Porque assim como tu pensas, serás. Então acredite que vai acontecer. Dá esse comando para o seu cérebro que vai acontecer. Para que você possa ser liberto desses vícios emocionais que só gritam ao contrário. Que só gritam dentro de você para enfraquecer as suas emoções. Então fala ao contrário disso aí. Só existe, entenda uma coisa, gente, só existe vícios emocionais porque existem fraturas abertas. Por isso que os vícios emocionais existem. Quanto mais fortalecida eu sou na minha identidade, quanto mais eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou menos eu vou morder as iscas das ofensas. Ou seja, quanto mais fortalecida eu estou na minha identidade, quanto mais perdoadora eu sou, menos eu mordo as iscas da ofensa, do que tira o pior de mim. Quanto mais você é uma pessoa que pensa positivo, que constrói uma visão positiva de futuro, quanto mais você perdoa, e daí? Eu não ofendi, me ofenderam, quanto mais você perdoa. Quanto mais você suporta, quanto mais você ama, menos você está mordendo a isca das ofensas. E é dali que você evita tirar o pior de você.
Porque cada vez que somos criticados, que somos acusados de alguma coisa, que somos desafiados a entrar em uma discussão, em uma crítica, em uma briga, e quanto mais alimentamos isso, estamos mordendo a isca da ofensa. E é tudo que o viciado quer. Alimento para o vício dele. Quanto mais droga você dá a um drogado, ele está amando aquilo ali. É o vício dele, é o que alimenta ele. Quanto mais bebida você dá para um alcoólatra, ele está amando aquilo ali. Por quê? Porque ele está alimentando o vício dele. Quanto mais chocolate você dá para uma pessoa que é viciada em chocolate, ela está amando. As pessoas que são viciadas em Coca-Cola, quanto mais Coca-Cola, mais alimenta o vício dessas pessoas. Da mesma forma são os nossos vícios emocionais. A gente só consegue se libertar se a gente recuar. A hora que for para alimentar, não, eu não vou alimentar isso aqui. Não, eu não estou em condição de conversar agora esse assunto. Por quê? Porque eu sou viciada em crítica, em discussão, e você é viciada em briga. Então, uma outra hora a gente conversa. É dessa forma que você vai conseguir se libertar dos seus vícios emocionais. Tá bom? Ele só existe porque existem fraturas abertas dentro de nós. É algo que veio lá já do passado, que desencadeou dentro de você, como eu falei aqui no início, do 0 aos 12 anos. Foram desencadeando esse comportamento, essas memórias. Você é uma pessoa acostumada, você foi acostumada. Você veio de um lar que é acostumado em brigas, discussões, falta de respeito, de pessoas que não comunicam amor, carinho, um abraço. Você veio disso aí. Um pai ausente, uma mãe ausente, um abandono. Nós estamos cheios de vícios, gente. Cheios. Eu não sei como é que foi a sua infância, se foi das melhores ou das piores. Mas isso fala hoje no seu comportamento. Isso fala. Você quer conhecer as crenças de uma pessoa? Só ouve ela falando por 5 minutos. Você vai ver o que é que tem realmente ali dentro dela. Pessoas viciadas. E quando elas não estão passando por uma situação de desconforto, elas procuram uma situação para alimentar o vício. Ela tem que criar. Tem gente que cria. Quando tudo está bom, quando tudo está bem resolvido, quando tudo está em paz, o vício está gritando. Ela procura alguma coisa. Ele procura alguma coisa para alimentar esse vício. Por quê? Porque existe dentro dele. Porque você veio de um lar que comunicava isso. Então você precisa ressignificar suas crenças, a sua memória, mudar a sua mentalidade, buscar conhecimento para que você se liberte desses malditos vícios emocionais. E para encerrarmos, gente, que a nossa live já vai aqui quase 1 hora, só existe um caminho para você se livrar desses vícios emocionais. Só existe um. É você praticando tudo que você aprendeu hoje aqui nessa live. Hoje aqui nesse programa Jornada 2. Tudo que você aprendeu aqui, só existe esse caminho para que você se liberte, é aplicando. Eu sempre falo aqui nas nossas lives, todo conhecimento ele só é comunicado, ele só se transforma em sabedoria quando aplicado. Todo conhecimento só é transformado em sabedoria quando aplicado. Não adianta você aprender o que são vícios emocionais, as suas origens, como se libertar e o que eu devo fazer para me libertar deles. Você aprendeu. Mas se você vai aplicar, é outra história. Então, se você quer realmente ver um resultado de transformação na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, você tem que mudar, tem que começar pela sua mente. Tem que mudar a sua mentalidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, vícios emocionais. E é algo que a inteligência emocional trabalha muito sobre isso. Por quê? Porque é algo que realmente tem adoecido a humanidade, esses vícios. Tem pessoas dependentes. Como é que uma mulher, que ela é uma mulher honrosa, respeitosa, honesta, inteligente, ela vai se relacionar com um cara que trai ela, alcoólatra, adúltero, um mau pai? Como, gente? O que é que justifica isso? Essa mulher é viciada em ser traída.
Dá para você entender isso? Essa mulher é viciada em agressões verbais. O que é que justifica uma mulher viver com um homem debaixo de agressões físicas, agressões verbais, adultério? O que é que justifica? Essa mulher é viciada nisso aí. Porque se você não tem esse tipo de vício, você jamais vai se comunicar, se relacionar com esse tipo de gente. Jamais, gente. É copo e cachaça. É chave e fechadura. Não tem como. Nós só nos relacionamos com pessoas que alimentam os nossos vícios. E ponto. Não tem como. Como é que você não suporta bebida, não suporta droga e você vai para Cracolândia? Não, eu vou aqui procurar um homem. Eu vou escolher ele aqui na Cracolândia. Existe isso? Eu quero procurar um homem de futuro para eu me casar, para eu construir uma família. Eu vou procurar aqui nos bares, nas baladas. Existe isso? Você só vai procurar alguém que alimenta os seus vícios. Aquelas pessoas que realmente vivem aquilo ali. Do contrário, não tem como. Não tem como um homem que ele é bem-sucedido, que ele trabalha a sua alta performance. Não tem como um homem se relacionar com uma mulher briguenta, uma mulher reclamona, uma mulher que não reconhece os valores que esse homem tem, um homem honesto, um homem trabalhador, um excelente pai. Essa mulher só vive procurando situações para discutir, para brigar, nunca tá bom, nunca reconhece, não dá um elogio. Essa mulher é cheia de vícios. Então não tem como. A gente só se comunica com aquelas pessoas que alimentam os nossos vícios. Então eu lamento lhe dizer, se você leva uma vida de traição, de agressão, é porque você é viciada a ser traída. Você é viciada a ser maltratada. Você é viciada a ser criticada. E isso tem estudos. Isso tem estudos e muitos estudos por trás de tudo isso. Isso não é historinha de coach, não é historinha de ciência, mas isso tem muitos conhecimentos por trás que nos traz essa clareza de nós entendermos como é que funciona o cérebro de uma pessoa que é viciado quimicamente e de uma pessoa que é viciado emocionalmente. Eu trouxe isso para vocês hoje aqui no início dessa live. Para você que entrou agora, a nossa live vai estar gravada no nosso canal no YouTube e aqui também no nosso Instagram, para que vocês realmente conheçam a fundo como é que desencadeia esses vícios e como é que a gente pode tratá-los. Tá bom, gente? Então, eu já quero agradecer a participação de todos vocês aqui. A gente já vai encerrar a nossa live. Muito obrigado por vocês terem doado o tempo de vocês. Você poderia estar lendo um livro, assistindo, buscando qualquer um outro tipo de conhecimento, mas você se permitiu estar aqui junto comigo nessa noite aprendendo sobre vícios emocionais. Então, agora que você já sabe que esses vícios tem como a gente, colocar eles para fora de nós, vamos aplicar de uma forma sábia e inteligente. Tudo aquilo que lhe incomoda, eu só vou aqui ler para vocês, só para ficar gravado na memória desses que entraram agora. É todo comportamento e atitude que repetimos e o que fazem mal para nós e para quem nos rodeia. Isso são vícios emocionais, tá? Para você que entrou agora. É todo comportamento que lhe prejudica quem está ao seu redor e você não consegue se libertar disso. Você entenda que isso não é mania. Eu tenho um costume, isso me incomoda, mas é uma mania que eu tenho. Não é mania, são vícios emocionais. Isso tem nome, tá bom? Então você aprendeu hoje tudo aquilo que ele prejudica e prejudica o seu próximo. E você não consegue evitar isso, são vícios emocionais. E nós trouxemos com muita clareza para vocês nessa noite como se libertar desses vícios. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, que você possa ser realmente uma pessoa liberta através do conhecimento que você está buscando para a sua vida. Deus te abençoe e até as próximas lives, até os nossos próximos conteúdos, Jornada 2. É aqui onde a gente compartilha muito conhecimento para que cada dia nós possamos ser seres humanos melhores a cada dia através do conhecimento, gente. Muito obrigada por estar aqui conosco até agora e que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente.